Fala pessoal! A nossa minissérie dos vídeos dos movimentos especiais do xadrez chega hoje ao segundo episódio. E o X do xadrez de hoje é exclusivo do movimento da promoção ou coroação do peão. Mas antes, editor, solta a vinheta! Pessoal, antes de começarmos, peço seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Vamos lá! Como falamos no vídeo do peão, os peões participam de dois movimentos especiais, o en passant, explicado no vídeo passado, e a promoção ou coroação. Como já mencionamos que os peões só se movem para frente, e que em nenhuma circunstância podem ser movidos para trás, você deve ter notado que ao cruzar todo o tabuleiro e chegar à última linha, não há mais nada que o peão possa fazer, não é mesmo? Mas é exatamente neste momento que o peão alcança sua glória. Ao chegar à última linha, o peão não somente pode, como deve ser imediatamente substituído por uma dama, uma torre, um bispo, ou um cavalo. Sendo assim, ele não pode continuar peão e cada exército só pode ter um rei. O detalhe é que mesmo que você ainda tenha sua dama no tabuleiro, você pode ter mais uma. É isso mesmo. Vale lembrar que citamos no vídeo sobre a dama, vamos deixar o card desse vídeo aqui acima, que talvez você adquira um jogo de peças que venha com damas extras. Pois então, essas damas extras servem para serem utilizadas neste momento da promoção do peão. Agora é possível que você esteja se perguntando, ora, eu começo o jogo com a minha dama e 8 peões, então eu posso ter até 9 damas jogando juntas durante a partida? A resposta é, claro que sim! Na verdade, isso pode acontecer também com as outras peças. Então é possível ter 10 torres, ou 10 bispos, ou 10 cavalos jogando juntos do mesmo lado no mesmo jogo. Porém, essas configurações são extremamente difíceis de acontecer, pois além de ter que contar com bastante ajuda do seu adversário, será difícil de coordenar esse batalhão todo e não dar checkmate antes, ou pior, empatar o jogo sem querer por deixar o seu adversário sem lances possíveis. E é importante deixar claro a partir dessa nossa análise anterior que o peão não precisa ser promovido a uma peça que já tenha saído do jogo. Por isso que o movimento chama-se promoção ou coroação e não recuperação de um aliado capturado. Mas será que sempre existiu a promoção do peão? É melhor voltarmos no tempo. Retratos da história. No chaturanga, os peões podiam promover quando eles chegavam na última fileira do tabuleiro, mas somente para o mesmo tipo de peça que estava no início da partida, na casa a qual o peão chegou. Por exemplo, se um peão branco chegasse na casa H8, ele era promovido à torre, com a condição de já ter perdido pelo menos uma das torres antes da promoção. Caso não, o peão ficava lá parado até que uma das torres saísse, para então retornar ao jogo. Como consequência, os peões nunca eram promovidos nas casas dos equivalentes reis. No chatrangue, os peões sempre eram promovidos a vizir, que, como citamos no vídeo sobre a dama, era a peça que antecedeu a mais poderosa do nosso esporte. No xadrez moderno, essa regra foi sendo alterada ao longo do tempo. Primeiro, mantendo a regra do chatrangue, podendo ser promovido sempre para a dama. Depois, a regra passou a permitir que os peões fossem promovidos para qualquer peça que já tivesse sido capturada durante a partida. Por fim, no século XVIII, a regra foi finalmente atualizada para o padrão que temos até hoje. Com relação à estratégia, frequentemente a dama é a peça escolhida devido ao seu poder e dominância. Entretanto, cada posição deve ser analisada para decidir qual peça é a ideal. Neste exemplo, promover o peão a um cavalo garante o checkmate imediatamente. Já neste aqui, a torre evita o afogamento e segue com o mate na sequência.
E neste, é o bispo que se sobressai, evitando afogamento e ganhando o jogo. Esse é mais um X do Xadrez. Gostou? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo o seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu o nosso vídeo sobre o movimento en passant? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!